Meus queridos, como eu mencionei, o nosso objetivo hoje pela manhã é estudar o capítulo 17 do livro O Conhecimento de Deus, e o autor coloca um título bem provocativo: O Deus Ciumento. Normalmente, quando a gente pensa em ciúmes, só pensamos em coisas negativas, né? Então, eu faço essa pergunta a vocês aí. Você é uma pessoa ciumenta? Se sim, o seu ciúme é algo que é visto como positivo? Você convive com pessoas ciumentas? Seu cônjuge, seus filhos, seus pais? Normalmente o ciúme é visto como algo muito ruim, não é verdade? Então, eu coloquei aqui que na nossa cultura, o ciúme não é considerado uma virtude. Ciúme é considerado categoricamente como algo negativo, como algo ruim. Você é muito ciumento, você é uma pessoa ciumenta, não é algo bom. Quando pensamos em ciúmes, o que normalmente vem na nossa mente é a cena de um casal brigando ou filhos fazendo birras com os pais por causa dos irmãos. Normalmente, o ciumento se identifica como alguém zeloso, cuidadoso. Não é verdade? O ciumento diz assim, eu não sou ciumento, eu só cuido do que é meu. Eu só tenho cuidado com o meu esposo, eu só tenho cuidado com a minha esposa, com a minha filha, o meu filho. Não é ciúme, é apenas uma questão de cuidado, é apenas uma questão de zelo. Quando nós ouvimos esse tipo de comentário, a gente pensa que é uma desculpa, uma autojustificação, né? Mas, por incrível que pareça, quando a Bíblia apresenta a Deus como uma pessoa ciumento, como um ser ciumento, apresenta nesses termos. Nas nossas traduções em língua portuguesa, você não vai ver categoricamente, na maioria dos textos, a palavra ciúme para se referir a Deus. Tem passagens que retratam Deus explicitamente como ciumento, que nós veremos aqui. Mas, normalmente, quando você vê Deus sendo apresentado como ciumento no texto sagrado, ele é apresentado como zeloso. O Deus que é zeloso, o Deus que é cuidadoso com os seus. Segundo parágrafo. Quando pensamos em Deus, lembramos dele como ciumento? O Deus da Bíblia não é fruto da nossa imaginação. Não temos o direito de atribuir-lhe apenas as características que admiramos, porque isto seria idolatria. Sendo franco, quantos de vocês, quando pensam em Deus, vocês já pensam nele imediatamente como Deus ciumento? Normalmente, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa, Deus é amor, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é santo, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Dificilmente a gente pensa nele como ciumento. E mais difícil ainda é a gente orar a Deus se referindo a ele como ciumento. Senhor, tu és ciumento. A gente não faz esse tipo de oração. Mas a Bíblia apresenta a Deus dessa forma. E nós não podemos, irmãos, criar Deus, um Deus à nossa imagem e semelhança. Ciúme é uma coisa ruim. Então, Deus não pode ser ciumento porque eu não acho o ciúme uma coisa boa. Isso é idolatria, isso é você criar um Deus à sua imagem e semelhança. Deus, ele é aquilo que ele revela a ser nas Escrituras Sagradas. E nós precisamos conhecer aquilo que ele revela de si mesmo na Sagrada Escritura. Tudo o que conhecemos de Deus é o que ele revelou de si mesmo nas páginas das Sagradas Escrituras, e ele revelou-se como o Deus ciumento. Chegando nesse ponto, é importante a gente definir, para que não haja nenhum tipo de confusão, o que é que a Bíblia quer dizer quando ela revela a Deus como ciumento. Será que é nos termos que nós normalmente pensamos nos ciúmes? Então vamos ver. Isto significa que ele exige daqueles a quem ele amou e redimiu a fidelidade total e absoluta, e que reivindicará seu direito por meio de medidas severas, se eles traírem o seu amor por causa da infidelidade. Então, basicamente, é isso que significa dizer que Deus é ciumento nos termos da Escritura Sagrada. Deus é ciumento, e como é que ele manifesta esse ciúme? Ele exige daqueles a quem ele amou e redimiu a fidelidade. Observe que o tempo verbal aqui para amou e redimiu é no passado, porque o autor, quando ele usa essa terminologia no passado, ele está apontando para o amor eterno de Deus. Ele está apontando para o plano de Deus eterno.
Deus ele não começou a nos amar no dia que Ele nos salvou. O amor de Deus é um amor eterno. Por isso que quando a Bíblia fala da eternidade, por exemplo, lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai falando do bendito amor de Deus, Ele nos regenerou, Ele nos amou, Ele nos predestinou, Ele sempre falando no tempo passado, apontando para a eternidade passada. E esse amor que aconteceu na eternidade, ele se desdobra na história e ele perpassa para a eternidade futura. Então, Deus nos amou e Ele nos redimiu. A fidelidade é exigida. É uma fidelidade que precisa ser total. Deus ele não quer apenas parte da nossa vida. Deus ele não quer ser apenas um elemento. Ele não quer ser mais um que nós temos compromisso total, uma fidelidade total. Não pode ser Deus e sua esposa. Não pode ser Deus e seus filhos. Não pode ser Deus e seu trabalho. Não pode ser Deus e você mesmo. Deus ele quer o centro, ele quer estar no trono da sua vida. Qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer coisa que queira competir com Deus ou queira disputar o espaço que pertence a Ele, essa pessoa ou esse ser é um ídolo, e Deus não aceita isso. Ele é profundamente ciumento com aqueles que Ele se aliançou. Continuando, Ele reivindicará o seu direito por meio de medidas severas. Então, mais um elemento, quando pensamos em Deus como ciumento, devemos lembrar, Deus é severo. Deus tem um compromisso com aqueles que são seus, e quando nós quebramos a nossa parte no nosso relacionamento com Deus, Ele age severamente, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama, se eles traírem o seu amor por causa da infidelidade. Vamos continuar. A Bíblia é repleta de passagens que mostram esse zelo e ciúme divino. O ciúme de Deus é apresentado como aspecto da sua aliança de amor para com seu povo, como nós já vimos. Irmãos, tem várias e várias passagens na Bíblia apresentando Deus dessa maneira. Eu coloquei aqui algumas passagens, nós não vamos abrir todas elas, porque eu não quero que vocês fiquem cansados de tanto abrir as passagens. Mas a gente vai abrir todas as passagens que estão sublinhadas para que a gente possa destrinchar um pouco mais e para que esse estudo não fique apenas como se fosse coisa da minha cabeça ou coisa do autor do livro, tá certo? Vamos começar com Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Lembre que é aquela passagem onde Deus está apresentando para Moisés os 10 mandamentos. E aí, quando chegamos no verso 5, que é aqui o terceiro mandamento, diz o seguinte: não as adorarás, uma referência às imagens, às criaturas, né, do cima do céu e da terra, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A expressão zeloso tem essa conotação, ciumento. Como eu mencionei anteriormente, irmãos, dificilmente você vai encontrar nas traduções em língua portuguesa Deus sendo apresentado no texto como ciumento. Por quê? Porque na nossa cultura, ciúme não é algo bom. Então, colocar Deus ciumento na tradução em língua portuguesa traria mais confusão do que facilitar o entendimento. Não teria essa introdução que a gente está fazendo para entrar no assunto, né? Então, ele é apresentado como Deus zeloso. E como é que se manifesta esse zelo? Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Capítulo 34 de Êxodo. Êxodo 34, verso 14. Ele ainda continuando a se referir aos ídolos, os concorrentes. Êxodo 34, 14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. A tradução literal seria: o nome do Senhor é ciumento. Sim, Deus ciumento é Ele. Imagine como seria chocante se tivesse traduzido dessa forma.
Deus revela um dos seus nomes como aquele que é o ciumento. O Deus ciumento é o Deus que nos ama. Ele é ciumento porque Ele cuida de nós. Ele é ciumento porque Ele não quer que nós nos prostituamos com os ídolos, com as imagens e os ídolos do nosso próprio coração. Deuteronômio, capítulo 5. Lembre que Deuteronômio, Moisés está repetindo a lei para aquela outra geração que nasceu no deserto. Já passou aquela primeira geração, 40 anos depois no deserto, ele está repetindo a lei. Na verdade, irmãos, vamos ir logo para o Salmos 79, porque essas 3 passagens é uma repetição daquilo que a gente já viu, certo? Para a gente aproveitar bem o tempo. Salmo 79, mas aí vocês podem ver com mais cuidado em casa. Salmo 79, versículo 5. Salmo 79, versículo 5. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Essa passagem, irmãos, ela aponta de maneira poética aquilo que nós conhecemos bem, o ciúme. Uma pessoa que está com ciúme, ela arde em fogo. O ciúme é como se fosse uma brasa dentro de si, né? A pessoa parece que vai explodir, né? Parecendo um vulcão em erupção. E o salmista, ele apresenta essa imagem. Arderá como fogo o teu zelo? Ou arderá como fogo o teu ciúme? Ezequiel, capítulo 8. É no livro de Ezequiel, irmãos, que nós vemos com mais clareza, na tradução em língua portuguesa, Deus como ciumento. Ezequiel, capítulo 8, verso 3. Nesse trecho do livro de Ezequiel, o profeta está tendo uma visão das abominações que estariam acontecendo em Jerusalém depois que parte do povo foi levado para o cativeiro. E aí diz assim no verso 3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Nesse texto, o profeta ele está mostrando que dentro de Jerusalém, a idolatria estava tão grande que as pessoas estavam adorando imagem de escultura, como nós vemos isso sendo apresentado em larga escala lá no livro dos reis, não é verdade? Então, ele apresenta essa imagem como a imagem dos ciúmes. Por que a imagem dos ciúmes? Porque ela provoca o ciúme de Deus. Deus fica aciumado, vendo as pessoas adorando quem não é Deus, e adorando aquele que não tem direito de ser adorado. Só ele tem esse direito de ser adorado, reverenciado. Capítulo 16. Ezequiel 16, verso 38. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Pule para o verso 42. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, verso 19. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Mais uma vez, a imagem que ele está evocando é a imagem de alguém extremamente ciumento. Pois no meu zelo, no brasume, no fogo do meu furor, sacudirei fortemente a terra de Israel. Então imagine aí, irmãos, o que Deus está comunicando. Uma cena violenta, uma cena onde Deus revela toda a sua indignação por conta dos ciúmes que ele tem pelos seus, por aqueles que são seu povo. Agora, irmãos, vamos para a passagem, talvez uma das passagens mais duras
da Bíblia que apresenta a pessoa de Deus, certo? Vamos lá para Naum. Naum, capítulo 1, verso 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Se parasse aqui, seria terrível, né? Ainda mais terrível. Mas o verso 3 continua. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são como o pó dos seus pés. Deus é apresentado como o vingador, como o cheio de ira, como o ciumento que tomará vingança contra os seus inimigos. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus que tem todas essas características, ele é tardio em irar-se. Ele tem um pavio longo para que haja essa explosão. Ele manifesta a sua misericórdia por aqueles que são impenitentes. Mas aqueles que não se arrependem, haverá um dia onde Deus irá manifestar toda a sua ira, todo o seu ciúme, toda a sua indignação. Ele é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta ao culpado. Porque nós somos inocentados, irmãos. Deus nos inocentou, Deus nos perdoou por causa de Cristo Jesus. Deus não fez vista grossa por causa dos nossos pecados. Deus não faz vista grossa com os nossos pecados de hoje e com os pecados de ninguém. Ou os nossos pecados são lançados na conta de Cristo ou serão pagos por nós mesmos. Cristo recebeu a ira que era merecida a nós, e aqueles que não estão em Cristo irão também receber da mesma ira. E essa conta será paga eternamente, na destruição eterna, longe da presença de Deus. Quando chegamos nessa parte, né, a gente viu diversas passagens, normalmente tem gente que pensa assim, não, mas aí é o Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus não é assim. Vamos ver aqui duas passagens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 21 e 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 21 e 22. É aquela parte que Paulo está falando sobre a idolatria, né? Sobre estar na mesa dos ídolos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor, ó, ciúmes, somos acaso mais fortes do que Ele? Ou seja, você não pode estar com Deus e estar com os ídolos. Você não pode estar com o pé na igreja e o pé no mundo. Você não pode ser de Jesus e do diabo. Você não pode viver dessa forma. Por quê? Se nós vivermos dessa forma, nós provocaremos zelo no Senhor. E aí ele pergunta, acaso somos mais fortes do que Ele? Em um confronto entre você e Deus, você tem condições de se manter, de se permanecer, diante da manifestação do ciúme de Deus em relação aos ídolos? Não. Jamais podemos fazer isso. Tiago 4, verso 5. Tiago, capítulo 4, verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e que Ele fez habitar em nós. Então, observem que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é retratado como alguém que tem ciúme. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. É por isso, irmãos, que quando nós estamos diante de pecar, somos incomodados pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus acusa a nossa consciência. É uma manifestação desse ciúme de Deus, desse zelo, desse cuidado que Deus tem por nós. E quando pecamos e entristecemos o Espírito Santo, nós somos profundamente visitados com tristeza profunda, ao cairmos na consciência da profundidade, da malignidade do nosso próprio pecado. Então Deus, ele permanece sendo ciumento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, diante da idolatria, diante do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos continuar. Tópico 2. E como lidar com passagens como 1 Coríntios 13, verso 4? Estão lembrados 1 Coríntios capítulo 13, verso 4? Aquela passagem que fala do amor, e aí ele diz que o amor, ele não é ciumento. Vamos lá, nessa passagem? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. No contexto imediato da passagem, não está falando diretamente de Deus aqui. Ele está falando do amor que os irmãos devem ter uns pelos outros. Mas Deus, ele é o amor por excelência. Se Deus é apresentado na Sagrada Escritura como aquele que é amor, como é que a gente concilia o Deus que é amor e que é profundamente ciumento pelo seu povo, se o texto diz que o amor não arde em ciúmes? Fica meio complicado, né? A gente fazer essa junção, né? É a parte que mais quebra a cabeça nesse estudo de hoje, né? Mas vamos lá. O Novo Testamento não tem apenas uma palavra grega que pode ser traduzida como ciúme. Então, a gente pode ter, por exemplo, na língua portuguesa, quando a gente se refere a uma casa, você pode chamar casa, você pode se referir moradia, lar. São expressões diferentes que você usa para se referir à mesma coisa, não é verdade? Mas aqui, irmãos, ele usa essa expressão ciúme, pode ter conotações diferentes, dependendo do contexto. É que nem manga. Manga pode ser fruta, manga pode ser manga da roupa, não é verdade? Então, ciúme na Bíblia pode ter um aspecto positivo ou um aspecto negativo, dependendo do contexto e dependendo da palavra grega que é utilizada pelo autor. A palavra que nós vimos em 1 Coríntios 10, aquele texto dos ídolos, que Deus ele é zeloso, não é a mesma palavra que aparece aqui em 1 Coríntios 13, certo? Apesar de terem uma raiz, né, etimológica próxima. Então, eu coloquei aqui esse quadro, essa escala, na verdade. Aqueles que são da área da saúde conhecem bem essa escala, que era a escala visual analógica, a escala da dor. Então, eu fiz uma adaptação, né? Coloquei aí uma escala do ciúme. Esse ciúme, o ciúme divino não, o ciúme, de maneira geral, ele pode ser apresentado na Bíblia como um profundo desejo. E esse profundo desejo, ele pode se manifestar de forma positiva, em forma de zelo, ou ele pode se manifestar de forma negativa, em forma de inveja, em forma de egoísmo. Então é importante você saber isso, porque em algumas ocasiões você pode agir com ciúme na sua vida e isso ser honroso, Deus se agradar pela manifestação de ciúme. Em outras circunstâncias, o seu ciúme pode despertar outras características, como inveja, o egoísmo, e é o que normalmente a gente experimenta na nossa vivência. Eu vou trazer um exemplo mais prático disso aqui no próximo tópico. Terceiro tópico. Possíveis dúvidas e implicações para a vida de adoração. Como pode o ciúme ser uma virtude em Deus quando é um defeito nos seres humanos? É aí que vem o X da questão. Como vimos acima, o ciúme humano nem sempre é um defeito. O autor do livro dá um exemplo. Olha o que ele diz aqui. Vira a página. Pessoas casadas que não sintam ciúmes com a intrusão de um amante ou um adúltero em seu lar, certamente têm uma ausência de percepção moral, pois a exclusividade do casamento é a essência do casamento. Ou seja,
você é uma pessoa casada, tem alguém se aproximando de sua esposa com segundas intenções, ou de seu marido com segundas intenções. Você ter ciúme dessa aproximação é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Claro que é uma coisa boa. Claro que é o correto a se fazer. Se você não tiver ciúme de sua esposa ou de seu marido, alguém rondando com segundas intenções, tem alguma coisa errada com você. Porque você é aliançado com essa pessoa. Você tem um compromisso de exclusividade com essa pessoa. É o pacto, a aliança que você tem com essa pessoa. E é dessa mesma forma que Deus se relaciona conosco. Deus tem uma aliança conosco. E Ele se relaciona conosco como marido. Ele fez isso lá com Israel, e em Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Você que é noivo, você que é noiva, você gostaria que sua noiva ou o seu noivo estivesse flertando com outra pessoa? Não, isso é óbvio. Então, no relacionamento com Deus, é assim que funciona essa dinâmica. Coloquei aqui, irmãos, na nota de rodapé, uma informação que aparece lá no livro de Números, sobre ofertas do ciúme. Se você ler lá o livro de Números, você vai vendo lá diversas ofertas. E aqui, nessa passagem, apresenta o que é que o marido deveria fazer quando ele tivesse algumas suspeitas de que a esposa dele está traindo ele. Aí aparece lá um ritual, tem que fazer assim, tem que pegar água, a água tem que ficar amarga, se acontecer isso, vai ser aquilo. O ponto é, aquela cerimônia do ciúme, ela não, em nenhum momento, condenava o ciúme do marido. Em nenhum momento tratava aquele ciúme como algo ruim. Aquela oferta, ela poderia mostrar, realmente tem embasamento esse ciúme? Se o ciúme tem embasamento, não é um ciúme doentio, não vai acontecer nada com essa esposa. Mas se realmente há indícios que essa esposa está traindo esse marido, há infidelidade nesse relacionamento, então ela vai morrer porque ela está quebrando a aliança com você, né? Então isso é muito interessante, esse ponto do livro de Números. Letra B. As perfeições de Deus são motivos para o louvor. Mas como podemos louvar a Deus por ser ciumento? Como é que a gente vai louvar a Deus sendo ciumento? Escrever canções, né? Botar aqui no projetor músicas falando do ciúme de Deus. Ou em nossas orações públicas e privadas, se referir a Deus como o Deus ciumento. Ou durante um evangelismo ou um ensino, falar de Deus, olha, Deus é amor, Deus é ciumento. E aprofundar isso mais, né? Então, é um aspecto de Deus, irmãos, que dificilmente nós prestamos atenção. E aí o autor explica. É preciso lembrar que esses elementos das características do ser humano, que mostram o efeito corruptor do pecado, não têm contrapartida em Deus. Então, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Para nós falarmos de ciúme, sempre existe essa tensão e sempre existe a possibilidade de haver uma pequena confusão quando introduzimos o assunto. Mas em Deus, irmãos, isso não existe. Porque Deus, Ele não é ciumento em nenhum momento por motivações pecaminosas. Deus não é invejoso, Deus não é egoísta. Tudo aquilo que Deus manifesta de si mesmo reforça a sua dignidade como pessoa. Se Deus permitisse assim, não, vamos permitir ele ter um relacionamento com os ídolos, Deus não seria o Deus da Bíblia, irmão, seria um ídolo. Deus é digno, irmãos, ele não pode ser comparado com as suas criaturas, não pode ser comparado com nada da sua criação. Ele é outro, ele não faz parte da sua criação. Então, se Deus permitisse que no nosso coração, na nossa vida, estivesse mais alguém além dele, ele não seria o Deus da Bíblia. Isso seria idolatria, isso seria uma perversão do ensino sagrado. E isso iria comprometer todos os outros atributos que mostram quem é Deus. Um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus que cuida dos seus e que sabe que o relacionamento, o flerte dos seus servos com os ídolos leva à destruição, à perdição. Assim, por exemplo, sua ira não é uma explosão ignóbil, como é a raiva humana, e muitas vezes, um sinal de orgulho e fraqueza, mas é a santidade reagindo ao mal
de uma forma que é moralmente certa e gloriosa. Ou seja, todas as vezes que Deus manifesta ciúmes, manifesta ira, manifesta indignação, sempre é por motivações santas, sempre é por motivações moralmente corretas e que manifestam a sua glória como Deus que Ele é. Conosco não é assim. Nós sempre tendemos a ir para uma manifestação pecaminosa. Abra comigo aí Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa é uma das lições mais difíceis dos escritos do apóstolo Paulo. Irai-vos e não pequeis. Como é que a gente fica nessa linha tênue dele dizer, você pode se irar, mas na sua ira, a sua ira não deve ser uma ira pecaminosa. Como é que a gente fica nessa corda bamba? Como é que a gente se ira de forma digna? Se ira como Deus se ira em relação ao pecado? Como é que a gente vive dessa forma, irmãos? A nossa ira normalmente sempre é desproporcional. Alguém te fala alguma coisa que você não gosta, você não quer apenas que alguém fale alguma coisa que não gosta, você quer que a pessoa morra. Você quer que ela seja humilhada publicamente, você quer que aconteça algo horrível com ela, né? A nossa manifestação de ira sempre é desproporcional, não é verdade? Então, esse é o dilema, essa é a linha tênue que diferencia a manifestação de uma ira que agrada a Deus, que é justa e que reflete o caráter de Deus em suas criaturas, de uma ira que é pecaminosa, egoísta, motivada pelo ódio, pelo orgulho e pela inveja. E ele continua, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus é precisamente sua justiça em ação. Quando pensamos em Deus como aquele que é justo, como aquele que fará justiça sobre a terra, e vemos isso sendo apresentado em larga escala, principalmente no livro dos Salmos, Deus sendo apresentado como um guerreiro que luta em favor dos seus, Deus apresenta a manifestação da sua ira. Em um dos Salmos, que eu não me recordo agora o número, ele apresenta a Deus como um guerreiro que afia a sua espada, que está afiando a espada para destruir os seus inimigos. E em outro momento no mesmo Salmo, ele diz que os dardos de Deus já estão inflamados, mirando na cabeça do ímpio que não se arrepende. É uma cena horrível, é a cena de uma guerra, é uma cena de um Deus que está pronto para esquartejar seus inimigos, um Deus que está pronto para lançar flechas ardendo em fogo na cabeça daqueles que não se curvam. Essa manifestação da ira de Deus é uma manifestação justa, porque reflete o quê? A sua dignidade. Deus é digno de ser adorado, Deus é digno de ser reverenciado por aqueles que são seus servos. E aqueles que se opõem a isso, aqueles que não reconhecem, Deus tem todo o direito de puni-los por isso. Se Deus não agisse dessa forma, meus irmãos, ele não seria justo. Se um assassino, se um estuprador, se um criminoso, ele não fosse condenado, ele fosse simplesmente, vamos esquecer isso aqui, você está perdoado, no final das contas, vamos fechar aqui. Ele não seria um bom juiz. A gente tem isso muito claro, irmãos, no nosso senso de justiça pessoal. Imagine Deus, que é infinitamente santo, infinitamente justo. Ele não pode fazer vista grossa com o pecado. Da mesma forma, o ciúme de Deus não é um composto de frustração, inveja e despeito, como frequentemente é o ciúme humano. Nosso ciúme é permeado de todas essas coisas. Mas, ao contrário, surge literalmente como um zelo digno de louvor para preservar algo extremamente precioso. O cuidado que você tem com a sua esposa,
o cuidado que você tem com a sua família, o cuidado que você tem com seus filhos, é uma maneira imperfeita de demonstrar o zelo, o cuidado que Deus tem com os que são seus. O nosso cuidado, o nosso zelo, ainda que nós achemos que é o absoluto, é máximo, é imperfeito. É imperfeito, irmãos. É imperfeito. Porque nós sabemos que determinadas coisas nos destroem, mas mesmo assim permitimos adentrar na nossa casa. Nós sabemos que refrigerante faz mal, mas ainda assim bebemos e damos para os filhos. Nós sabemos que não fazer a leitura devocional é prejudicial, mas ainda assim preferimos assistir a série no streaming e não ler a Bíblia. A gente sabe disso. A gente sabe disso, mas a gente faz isso. É porque a gente não ama nossos filhos? É porque a gente não ama nossa esposa? A gente ama. A gente faz querendo fazer o bem, mas na verdade a gente está fazendo mal. Nós somos assim. Conclusão. Somos imagem e semelhança de Deus, e Ele revelou-se a nós com a linguagem humana. Esse ponto, irmãos, é muito importante. Tudo aquilo que nós conhecemos de Deus é o que Deus revelou de si mesmo a nós. Nós não temos condições de conhecer a Deus se Deus não se revelar a si mesmo. Deus se revelou a nós como Pai. Quando você pensa em Pai, a figura do Pai é a figura de quem? É a figura daquele que cuida, aquele que protege, aquele que ama, aquele que lidera, aquele que conduz a família. Deus se revelou a nós dessa forma. Deus se revela no relacionamento com Cristo, para nós, dessa maneira. Porque é uma categoria que nós, em nossas limitações, somos capazes de entender e de conhecer. Mas no ser de Deus, essa relação é algo muito mais profundo que não cabe a nós. A gente não tem categorias para poder compreender essa relação perfeita que existe no ser de Deus. Então, Deus, Ele se revela em categorias humanas, numa linguagem humana para que seja acessível. Da mesma forma que você, quando conversa com a criança, você se revela, você se apresenta numa linguagem acessível às limitações da idade e cognitivas daquela criança que está se desenvolvendo. E o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é um relacionamento que progressivamente vai se aprofundando e por toda a eternidade iremos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E essa revelação de Deus a nós, na eternidade, será uma revelação mediada pelo Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós conheceremos de Deus, veremos na face de Cristo Jesus. Ainda na eternidade, irmãos, não haverá uma manifestação plena de uma vez só, porque nós não teremos condições de abarcar. Deus se revelando ao primeiro casal no Éden, indo no jardim, andando pelo jardim, perguntando: Adão, onde é que você está? Aquilo ali, irmãos, é uma manifestação dessa infância, dessa imaturidade que nós, seres humanos, temos em relação a Deus. Deus se comunica a nós com a linguagem humana. E o ciúme de Deus é uma comunicação dessa característica do ser de Deus, uma característica muito mais profunda, mas que é apresentada na Escritura dessa forma. Mas lembrem-se que existe um abismo entre a criatura e o Criador, é o que eu acabei de dizer. Primeiro, porque não somos deuses, o exemplo de Adão antes do pecado. E segundo, me perdi aqui. Segundo, porque somos pecadores. Então há essa barreira, há uma lacuna, há uma separação entre Criador e criatura. E essa barreira já existia antes do pecado entrar no mundo. Por quê? Porque nós não somos deuses. E esse abismo se aprofundou ainda mais. Por quê? Por causa do pecado. Deus comunicou a nós atributos seus. Mas, por virtude do pecado, a nossa imagem e semelhança a Deus se tornou distorcida, como nós já temos apresentado aqui em larga escala. Somos uma imagem e semelhança distorcida pelo pecado, e isso afeta na maneira como expressamos nossas emoções e sentimentos. Aí a referência que a gente já viu lá de Efésios. O ciúme divino
é um sinal de alerta para aqueles que, apesar de professarem a fé cristã, têm a prática do pecado não como um acidente de percurso, mas sim como um estilo de vida. Sendo um pai zeloso, ele disciplinará todos a quem ama. Vamos abrir essas passagens, irmãos? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 4 ao verso 10. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então o que é que ele está mostrando? Deus cuida dos seus filhos como um pai cuida dos seus filhos. Seu filho está andando por um caminho errado, o que é que você deve fazer? Discipliná-lo. E ele usa aqui, irmão, de forma bem explícita, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E ele diz, aquela criança, aquele filho que não é corrigido, que não é disciplinado, ele não é filho legítimo. Você só disciplina quem é seu filho. Se você tem um filho que você não corrige, que você não disciplina, você trata ele como bastardo, você trata ele como um filho na rua. O filho que você faz, você não assume, que você não tem compromisso com ele. Por que você açoita? Por que você corrige? Por que você disciplina? Porque você tem um compromisso com ele. Você responde por ele. Você tem que fazer com que ele ande da forma correta, e é o que Deus faz conosco. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Ou seja, se com a sua relação de pai e filho há esse cuidado, há essa necessidade do disciplinar, do corrigir, imagine a nossa relação com Deus. A relação que temos com os nossos filhos é uma relação horizontal, pecador com outro pecador. E pecadores com o Deus Santo. O nível de exigência de Deus para conosco é muito maior. Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, aqui é a explicação do autor de Hebreus para a correção. Deus não nos disciplina simplesmente para nos punir, para fazer sofrer, para passar por dificuldade. Ele nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele nos corrige para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Olha agora o Senhor Jesus falando com a igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A manifestação do ciúme de Deus nas Escrituras Sagradas, irmãos, é um alerta para que vivamos uma vida em santidade, para que nos arrependamos dos nossos pecados. Se Deus é santo, se Deus é ciumento, nós devemos viver para a sua glória, em todos os aspectos, lembrando que se nós permanecermos no pecado, Deus irá nos disciplinar. Deus irá nos corrigir, não para nos destruir, mas porque Ele nos ama, porque Ele fez um compromisso de nos amar, de nos redimir e de nos preservar eternamente. Então, Ele fará aquilo que for necessário para dar cabo do seu plano eterno. E o último parágrafo,
O ciúme de Deus sobre o seu povo, como vimos, também pressupõe a sua aliança de amor. E este amor não é uma afeição transitória, acidental e sem propósito, mas é a expressão de um propósito soberano. O objetivo dessa aliança de amor é a glória de Deus. Ele será glorificado enquanto ele tiver um povo na terra. Depois disso, será glorificado eternamente por todos os fiéis de todas as gerações que estarão com ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és profundamente ciumento, Pai. O Teu ciúme, ó Deus, é zeloso para conosco. E o Senhor tem ciúme de nós porque o Senhor nos ama. O Senhor tem zelo por nós. O Senhor quer nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Diariamente Te afrontamos em palavras, pensamentos, atitudes. Esquecemos que Tu és o nosso Deus zeloso. O Senhor nos trata, ó Deus, como noiva. Ó Deus, nos perdoe por todas as vezes que nos prostituímos com os ídolos do nosso coração. Por todas as vezes que colocamos pessoas, coisas e realizações acima do Senhor, à frente do Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós queremos o Senhor no trono da nossa vida, no trono da nossa existência. Nos capacita, Senhor. Nos dá força para vivermos à altura disso. Ajuda-nos a lembrar desse atributo, dessa característica que o Senhor mesmo coloca a si e se apresenta a nós. Ajuda-nos, ó Pai, a Te amar. Ajuda-nos a agir com reverência ao estarmos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, para a Tua glória, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.